Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live do Trias. Estamos começando aí com mais uma live. Hoje a convidada é a Gláucia. Vou convidando aqui algumas pessoas para participar da live. Enquanto isso, se aconcheguem. Sejam bem-vindos. Deixa eu só convidar as pessoas aqui para que assistam. Vamos notificando se o áudio tá ok, se não está, se precisa melhorar, se me ouve, se me vê, né? O Instagram tem dado uns paus. Convidei algumas pessoas aqui. Já, a Gláucia já está aqui, vou mandar o convite. Yara também já está. Manda aqui. Bom, já mandei o convite, vamos ver se você consegue aceitar. Olá, tudo bom, Yara? Oi, John, tudo bem e você? Tudo bem? Falta só Então, tá a bom. Gláucia já. Não te vejo. Entrar. Eita, É sempre assim. a Gláucia já entrou. Seja bem-vindo, Gláucia. Olá, também. Eu não Olá. estou vendo o John. É, probleminhas do Instagram às vezes acontece, né? Fazer o quê? Bom, vou me Estou vendo a apresentar. Yara. A Yara tá. Pessoal, vão notificando se tá tudo bem aí, se vocês conseguem nos ver direitinho, nos ouvir, porque a gente sabe que às vezes, né, a plataforma não nos colabora. Eu vejo a Gal, mas eu não vejo o John. Mas tá tudo Bom, certo, tá tudo bem. A gente segue aqui. Eu tô com outro monitor aqui do lado, eu consigo ver o John de vez em quando aqui. enquanto a gente conseguir tocar, vamos indo. Bora. Bom, sou o Jonathan, psicanalista, terapeuta energético. Atuo aí já tem um tempinho, uns 2, 3 aninhos já atuando. E o meu foco agora, né, esse ano, a partir deste mês, vai ficar somente para o Trias e com atendimentos em grupos. Então, não vou dar muita continuidade aqui falando, porque o meu foco agora está somente no Trias. Bom, Yara, por favor, se apresente, seguida a Gláucia. Bom, eu sou a Yara, sou psicanalista também, terapeuta energética e tenho foco aí em fazer atendimentos individuais e também trabalho aqui no Trias com o John, tem esse trabalho incrível com o John no Trias, né, que a gente está começando mais um ciclo hoje. Atendo no individual e o foco do meu trabalho é atender mulheres, atendo homens também, mas o meu foco é em mulheres, empreendedoras, terapeutas, advogadas, que de alguma forma aí tem alguma coisa a ver, alguma ligação aí com o desenvolvimento humano, tá? E hoje a gente está trazendo a Gláucia aqui para falar com a gente sobre um assunto babado, né? Que são as crenças religiosas e populares que a gente pode aí estar comprando como verdade, né? Então, se apresente, Gláucia, pra gente. Eu sou a Gláucia Penac, psicanalista espiritualista, também trabalho com a terapia, né, energética, e no momento eu estou assim, iniciando todo o trabalho, estou montando ainda uma metodologia, onde eu estou aí com umas ideias que em breve eu estarei trazendo. No momento eu atuo mais dentro do meu espaço, mas já estou abrindo aí para atender também, né, no online. E é um prazer estar aqui hoje, a convite da Yara e do John. Que maravilha! Prazer é nosso. E conta pra gente, você falou aí, mas não contou aí um ponto importante, né? Diga, Que você já foi pastora, é isso? isso. É,
Eu me converti com 30 anos de idade, nós em casa éramos católicos, e daí nós fomos para o Evangelho, né, para a igreja evangélica. Ficamos durante 18 anos, nesses 18 anos nós atuamos como pastores durante 14 anos, e depois resolvemos deixar o sistema para voltar ao nosso trabalho, que era a nossa missão de vida, que a gente crê nessa essência do homem, da mulher, né, do ser humano como um todo, para não só buscar o conhecimento, mas para estar pondo em prática aquilo que ele foi chamado. Né? E a essência maior nossa era na música, nós somos músicos, né? Além de terapeuta, eu trabalho com música com meu esposo, então nós exercemos aí eventos neste mundo da música. Ai, que legal, muito legal. E teve algum ponto que te chamou a atenção para você sair? Como que foi isso? Conta pra gente, porque a gente vai falar aqui de crenças religiosas também, né? Então, não sei se tem alguma coisa aí que a gente pode conectar. Ah, sim. Eu posso dizer assim para vocês. Foi um tempo bom, porque sempre há o quê? Uma plataforma onde a gente vai sendo chamado e vamos crescendo, né? Eu acredito que o momento que nós fomos para a igreja foi necessário para uma transformação de autoconhecimento, sim, pessoal, da gente ter uma vida bem alicerçada com Cristo. Foi onde nos abriu, onde nos trouxe um alicerce melhor. A gente estava vivenciando um momento muito difícil na nossa vida antes dessa conversão. Trouxe uma transformação muito grande de caráter, de pessoas. Mas nesse caminho, nós também descobrimos que não é necessário, pelo menos para nós, não era mais necessário manter diante do sistema, tá? Do sistema religioso, que aí é que veio as crenças, que daí começou a adoecer. Quando o homem começa a adoecer, é porque ele saiu do propósito. E o desejo do coração era estar na música, voltar para a música. Para mim foi mais difícil. A crença me limitou muito mais do que meu esposo. E eu fiquei com mais dificuldade para voltar. Mas aí nós fomos trabalhando comigo, nós fomos conversando, né? Eu, ele, meu filho, e fomos vendo que não tinha pecado naquilo que a gente fazia. Então a primeira crença que afetou a gente era pecado o que nós fazíamos, cantar para o mundo. E não existe esse pecado. Tem. Hoje eu acho que isso é uma crença muito forte. Muito forte. Pecado. Né? De que as coisas que trazem prazer são pecado. Isso. E no nosso caso, porque o cantar era um prazer da vivência do meu marido. E ao cantar, eu aprendi com ele, fui trabalhar, eu tenho 28 anos de carreira com ele hoje na música. Então eu falo assim, eu não nasci cantora, ele me fez cantora. Eu sou dançarina, bailarina, eu dava aula de dança, né? Eu fiz uma transição de carreira o ano passado, de 37 anos dando aula de dança para terapeuta. E voltar a dar dança também na música secular foi uma luta para mim, porque quando eu voltei dentro ainda da igreja, eu tive muitos assim, preconceito, pessoas que acusavam a gente que eu estava dando aula, né, num lugar sagrado. E eu queria mostrar para as pessoas que o sagrado é aqui, não era aquele púlpito, né? A gente pode honrar, sim, o lugar, tudo, mas eu não estava fazendo nada de horrível. Então, foram uma das coisas que foram pesando, e a gente falava, não, nós podemos viver bem se nós estivermos na nossa missão. E a nossa missão era o meu trabalho de dança, a música com o meu esposo, para as coisas acontecerem. Porque a gente vivia e passava, às vezes, dificuldades grandes dentro do ministério. Porque nós não estávamos agindo conforme muitos agem. A gente já estava deixando o pessoal nosso, a comunidade da igreja, eles não bancavam assim a nossa vida. Era um alicerce da igreja. Então a gente começou a passar dificuldades. Um grande período. E por quê? Porque as crenças nos limitavam que a gente não poderia. E quem disse que a dança não é sagrada, né? Isso. Mas quando nós voltamos foi assim. As portas se abriram
E a gente começou a voltar, todo mundo que trabalhou com a gente voltou a abrir a porta, a gente voltou e começamos a prosperar, não só no prosperar de uma harmonia que a gente tem, mas na parte financeira também, que é né, a energia de troca que mantém a nossa vida. Essa terra é assim, né? E daí Perfeito. foram acontecendo muitas coisas. Eu tenho para mim que a música, ela é a maior conexão com Deus, né? A maior conexão com esse lado espiritual, né? Eu gosto particularmente muito da música e eu gosto de diversos estilos, né? Eu sou bem eclético e eu acho que a música, ela traz pra gente a frequência necessária, né? Sim, Então, quando a gente está triste, a gente ouve uma música triste, por exemplo, às vezes é aquilo que a gente precisa se conectar, né? Entender e aprofundar aquela tristeza. Mas também tem aquele momento que a gente está triste, a gente ouve uma música mais agitada, mais dançante, que a gente sai dessa frequência, né? Então, o quanto a música pode nos verdade. transformar, né? E nos fazer vivenciar coisas maravilhosas, né? E eu vejo muito isso dentro do Evangelho, não necessariamente em outras religiões, mas especificamente dentro do Evangelho, que existe essa separação de música, né? Música Uhum. gospel, ok, mas música, qualquer outro tipo de música é música do mundo, Eles né? chamam de Música música é música, secular, né? né, John? E A assim, música secular, como do mundo. Desculpa, pode continuar. não, exatamente, né? E música é música. Eu acho que faz parte da nossa cultura, muita, né? Por exemplo, o samba, né? O pagode faz parte de quem somos, né? E aí, se a gente for aprofundar mais além, né? Chegando ali nos indígenas, o quanto aquelas músicas fazem parte de que somos hoje, do que somos hoje, essa representatividade, né, de estarmos aqui em determinados locais e posições. Então, acho interessantíssimo você ter trago isso, porque isso é uma crença, inclusive, que a minha mãe, ela é evangélica, e ela fala muito isso, né? Agora nem tanto, mas eu ouvia bastante. Essa é a música do mundo, para de ouvir isso. O John, quando nós iniciamos na igreja, foi assim, nós fomos conhecidos como a família Penac de adoração e louvor. Então, nós éramos muito bem recebidos por várias igrejas, porque nós éramos, tipo assim, missionários, né? De ir para as igrejas. Mas isso foi coisa assim, que nós não colocamos em nós. Nós éramos convidados, porque eu, meu esposo e meus filhos tudo músico. Então, a gente ia de uma igreja para outra, em festas e tudo mais. E depois, quando nós firmamos em um ministério, esse ministério disse que a gente não poderia mais ir para outros ministérios, porque o ministério já era grande, com uma proposta grande de inúmeras igrejas, né? Então, a gente não precisava de ir para os outros que não eram da mesma raiz. E isso entristeceu o coração do meu marido. Ele falou assim: como assim, né? Porque que eu não posso? Ele não entendia. E então foi uma das coisas que pegou muito. Nós saímos desse ministério, fomos para um outro, onde nos aceitou, onde nos levantou como um missionário ali para a gente estar levando a música, o louvor e a adoração. Quando nós, no caminhar todo, já estávamos fazendo todo esse trabalho, nós fomos levantados a pastores. E ficamos um tempo debaixo dessa liderança, tudo. E depois nós fundamos um ministério. Meu marido falou assim: não, eu vou fundar um ministério com a minha cara. E, e foi uma luta, mas foi rápido. Tudo aconteceu muito rápido na nossa vida. Foi uma jornada assim, papapum. Então nós conhecemos um pouquinho de cada ministério, um pouquinho de cada história, de como que cada um reagia e aceitava. Um aceita os louvores, porém não aceita bater palma. Outro aceitava cantar e não podia dançar. Um podia dançar, tanto que o nosso ministério era um ministério aberto, que a gente tinha dança, né, adoração, dança que era o forte. E a gente trabalhava com casais, com famílias. Eu e meu marido vivenciamos um momento muito difícil na nossa vida. Lá atrás, quase nos separamos e a gente acredita no perdão. Eu acredito que o perdão reconcilia, restaura um casamento. Então, era uma das pautas que a gente tinha.
para levar para casais, para famílias, né? Restauração. E também acredito que, assim, quando não dá mais, acabou, acabou. É só aceitar o não do outro e tá tudo certo. E isso nos foi levando para trazer um trabalho bem bacana. Porém, no meio da jornada, né, muitos vêm, muitos vão, começou a surgir isso. Meu marido com o desejo de cantar novamente. E aí alguns aceitavam, outros não. Ele falou, então, num tempo a gente ficou dentro do ministério, cantando fora, e depois a gente foi entregando o nosso trabalho para nós podermos ficar naquilo que fazia o todo. Porque eu posso ter uma vida com Deus, eu posso estar embaixo da luz, não precisando estar dentro de um sistema. Eu creio assim, tem pessoas que é necessário estar dentro de um sistema, tem um tempo dela ali para ela crescer, para ela se alicerçar e se descobrir. E foi isso que aconteceu com a gente. A gente se descobriu, nos entendemos melhor, compreendemos a nossa verdade e nós saímos de um ministério para viver a nossa verdade e fazer a missão a qual a gente leva alegria para as famílias. E quando estamos ali dentro, quantas pessoas vêm conversar comigo ou com ele e depois ainda falam assim, ai, eu queria muito que você tivesse um atendimento comigo. Então, a obra está sendo feita. Porque as coisas, a Bíblia, ela é muito simples. A obra de Jesus é simples. É o homem que complica tudo. E aí que entra as crenças que machucam e que nos coloca muito obstáculo. Vou deixar um pouquinho feio. E aqui, né, gente? Aqui a gente não tá querendo falar mal de nenhuma religião específica, né? Nem do católico, nem do evangélico, enfim, a gente tá trazendo aqui justamente para vocês se questionarem, que isso que a Glaucia falou, né? O que faz sentido para mim, às vezes não é o que faz sentido para o outro. Então, para trazer esse questionamento para vocês, independente da religião, ou a gente traz aqui também as crenças populares, né? Para ver o que faz sentido para você. Às vezes, tá dentro daquele sistema, tá dentro daquele sistema de crenças, né? Não vai fazer sentido para mim, mas pode fazer sentido para o outro. Então, assim, uma coisa que eu queria trazer é questionem-se. Será que aquilo ali é a minha verdade? Será que aquilo ali é o que eu acredito mesmo? Ou será que é o que o outro acredita que eu tô comprando? Que eu tô só indo junto, né? E esses desejos, né? Como lidar com esse desejo de cantar, por exemplo, entendendo que aquele lugar, de repente, não aceita tanto quanto você gostaria, né? Como que é isso para você, guardar esse desejo, né? Porque o marido da Glaucia poderia ter tido essa opção de falar, não, não vou cantar mais, porque este lugar não me propicia para isso, né? E ele foi persistente e resistente em entender qual era a necessidade dele maior, né? Então ele foi conhecer outros lugares para conseguir transpor e colocar esse desejo dele para fora, né? Olha que importante. E como que foi para você, Glaucia? Eu queria saber como que foi para você ver ele neste movimento, né? Se você aceitou e entendeu de primeiro, ou se você teve alguma dificuldade. Porque eu entendo que a crença às vezes traz essa paralisia até numa forma de discordâncias, né? Eu quero uma coisa, fulano quer outra, como que, né? Queria entender. Foi isso mesmo que aconteceu. Nós ficamos mais ou menos uns 10 anos sem estar na música. Assim que ele converteu, na verdade, a maneira com que a gente discipula uma pessoa, né? Que a gente, dentro do catolicismo, seria a catequese, o catecismo, que você ensina, porque o que é crença, né? É uma doutrina. Então, dentro da doutrina, a gente traz uma codificação de crenças, certo? Que seria do corpo de ensinamento. E dentro desse ensinamento de instituições e princípios, são ensinados o quê? Posições. Então, para nós termos certos cargos, a gente tinha que como se fala assim, liberar aquilo que não era bem visto do ministério. Então, se o sistema pedia para a gente que nós não poderíamos tocar lá fora, então nós fomos tirando aquilo e ficamos um tempo sem tocar. E com isso veio o quê? O adoecimento emocional. Meu marido não se sentia inteiro. E quando ele começou a ver isso, falou assim, eu tenho vontade, aqui em mim é um desejo enorme de eu voltar
a cantar. Eu sinto falta, me faz falta. E eu vi que ele estava se adoecendo. E aí ele falou assim, eu vou voltar. Quando ele falou, aquilo em mim falou assim, nossa, mas como que vai fazer? Aquilo pesou numa carga. Aí ele começou a trabalhar comigo, porque eu acredito assim que ele tem um flash muito rápido de crescimento, ele tem um entendimento que trouxe um crescimento rápido para ele. E eu fiquei presa mais nas crenças do não pode, você não deve, vai pesar, você vai para o inferno. Até isso. Isso é uma crença. Se eu deixar de estar lá dentro, eu não vou mais morar nos céus. E aí nós começamos o quê? A estudar junto, e ele a trabalhar comigo e me mostrar, né, dentro do padrão da Bíblia, que não tinha pecado nenhum. Isso era algo que eu nasci com uma missão. Então ele não estava errado, ele não estava agredindo ninguém, muito pelo contrário, ele estava levando alegria para as famílias. Igual hoje. Hoje eu sou DJ, né? Além da música, eu sou DJ. E tem uma dificuldade grande hoje com DJ. Por quê? Estilos de música. Eu sou uma pessoa também eclética, eu gosto de tudo, eu acho que tem tempo para tudo. E tem algumas músicas que hoje, para mim, não seriam favoráveis. Porém, a nossa realidade, daquilo que eu fui criada, do que eu recebi, é uma. E dessa geração de agora é outra. Então, se os pais permitem, eu toco o que os pais me permitem dentro de uma festa, porque eu trabalho muito com criança, com pré-adolescente. E não é fácil. Mas estou lá, eu cumpro o meu papel no melhor, tento fazer sempre aquilo que vai agradar aos pais e toda a criançada, e tá tudo certo. Eu não vejo como eu estar errando, como eu estar pecando e ajudando alguém a pecar. Porque eu estou na minha essência, na minha verdade, e eu gosto de fazer o que eu faço. Mas foi difícil. Foi um período bem difícil para mim, viu, John? Precisou, assim, eu ser bem trabalhada, e foram crenças que devagarinho foram caindo. E incrível que quando eu fui fazer a psicanálise, né, e a espiritualidade, dentro da psicanálise a gente estuda muitas coisas, muitas, ali, como que fala, da parte de crenças, de culturas, né? E me pegou. Eu falei, eu acho que eu não vou conseguir estudar. E aí levei para o meu esposo, que ele é um comigo e a gente tem muita essa amizade, essa verdade, a gente é muito verdadeiro um com o outro. Ele falou, não, você vai fazer. Por que que não? Você vai conhecer tudo que ela te oferece e vai ver o que é bom para você, o que você gosta aí dentro da psicanálise, você vai continuar assim com o curso. E foi incrível, porque na verdade tudo que eu aprendi era tudo aquilo que já lá na minha mocidade eu gostava e vim entender o que é verdade e o que é crença. O que cria os mitos. Nossa, eu falei assim, nossa, eu estou me redescobrindo de novo. Então, é maravilhoso sair e é como se um fardo saísse da gente. Porque daí eu passei a não mais ligar para o que falam ou o que acham, o que essas crenças me traziam, eu fui eliminando, né? Falando assim, não. E passei a viver com muito mais alegria e felicidade. Porque, na verdade, isso acaba virando um jugo meu mesma, né? Eu me julgando. Eu colocando peso naquilo que vem de uma crença popular ou de uma crença religiosa. Ou da sociedade. Sim, exatamente. Né? Exatamente. Pegando o gancho aí que você trouxe, né? De, eu não vou pro céu. Quanto que a gente não cresce ouvindo isso, né? Se você não for bom, você não vai pro céu. E aí, a pessoa que tem aquela predisposição, por natureza, de ser um pouco mais... como é que eu posso dizer? Não é raivoso. Às vezes um pouco mais grosseiro, às vezes um pouco mais, né, firme. Às vezes a gente confunde, né, raiva com firmeza. E aí aquela pessoa que é mais firme, que tá na natureza dela ser mais firme, não dá, eu tenho que ser bonzinho, senão eu não vou pro céu. E aí acaba reprimindo tudo aquilo. E aí vira até raiva também, né? Então, quanto que as pessoas deixam de ser quem elas realmente são por conta dessas crenças de, é pecado, eu não vou pro céu se eu não for uma pessoa boa, né? O quanto que isso não influencia na gente aí nesse longo caminho que a gente percorre até aqui. Nossa,
ouvi muito isso, né? Se você não fizer tal coisa, você vai para o inferno, você não vai para o céu. E isso foi uma das coisas que eu também, assim como a Glaucia, fui descobrir na psicanálise, né? Eu tinha um movimento de que eu precisava ajudar as pessoas que estão em condições de rua, quando elas vinham me pedir, pelo fato de que se eu não fizesse isso, eu achava que eu iria para o inferno. Nossa, você tem, você não está ajudando uma pessoa que não tem, como assim? Sabe? E aí foi através da psicanálise que começou a vir esse questionamento de, mas da onde partiu isso, né? Em que momento eu comprei isso como verdade absoluta, como tem que ser meu, eu tenho que vestir essa roupagem, né? Eu acredito que a gente precisa seguir exatamente como Glaucio e seu marido, né? Qual é a minha vontade, né, em relação ao que eu estou passando neste momento, né? Porque existe essa diferença mesmo. Às vezes a gente bate na porta de uma crença e o desejo é completamente diferente daquilo. E aí eu não vou vivenciar esse desejo porque eu acho que eu vou para o inferno, mas esse desejo não maltrata ninguém, não machuca ninguém. Como que é isso? Né? E eu queria saber, Glaucia, quanto tempo assim levou para você começar a entender algumas crenças que estavam te paralisando lá? Porque a gente está falando de. Você foi pastora por um bom tempo, né? Eu fico imaginando como que deve ter sido difícil esse movimento para você. Essa Aí virada de chave, né? Essa virada de chave. olha, assim que nós saímos, a gente já estava tocando, né? Porque Uhum. nós voltamos para a música dentro da igreja, ainda estando na igreja, com um grupo pequeno, porque muitos foram saindo, tá tudo bem, tudo certo, que já estava no coração do meu esposo de fechar aquele ministério, mas dar uma direção para eles de estar congregando com alguém, né? Ou alguém do nosso núcleo, continuar na liderança com eles. E foi difícil para mim. E quando eu vi, então, alguém assim do grupo, né, do evangelho passando, aquilo parece que pesava. Eu tinha vergonha de mim, de estar ali cantando. Então, foi um processo, assim, para mim, eu acho que de uns 3 anos, para realmente eu me sentir livre. Não, Glaucia, você é livre, você pode ser o que você nasceu para ser, você não tem que ser o que, da forma que foi. Inclusive, John, eu imagino que você também vivenciou muito isso por sua mãe estar, né? Você está sendo criado por uma mãe evangélica, que não é fácil para jovens, a gente diz isso, porque as crenças são tão grandes que foram muitas vezes que eu e meu esposo, assim, a gente tinha vergonha depois de lembrar de coisas que nós falamos e colocamos dentro da igreja, diante das pessoas, que deveria ser feito. Quando caiu a nossa ficha, a gente viu que não era daquela jeito. Ele falou assim, Glaucia, eu tenho vergonha de saber que eu propus aquilo, que eu falei aquilo. Eu falei, mas está tudo certo, nós fizemos aquilo que era certo diante daquele tempo. Quando nós vimos que não caberia mais a nós o quê? Deixamos de fazer. Então foi um processo que causou um pouco de dor, que causou um pouco assim de frustração. Nós, de mim para com mesmo, dele com ele mesmo, e dele também está vivenciando essa luta dentro dele. Porque nós moramos numa cidade pequena. Vocês imaginam? Se é uma cidade grande, tá tudo certo, você não vê ninguém, tá. Aqui não, aqui é muito próximo. Pessoas, nós tivemos igrejas que, assim, que pediram para os membros não cumprimentar mais a gente com a paz do Senhor. Né? E tá tudo certo. Se a pessoa não quer cumprimentar, tudo bem. Cumprimento que é o cumprimento, né? E tudo mais. Mas tem pessoas que são amáveis, que aceitam a gente como a gente é, entendeu o nosso caso, ou não entendeu, mas respeitou, e tá tudo bem, não é? E, então, hoje tem pessoas que ainda me chamam dentro né, da parte de pastora. Fala assim, oi, pastora, tudo bem? Oi, bispa, como é que você vai? Você tá bem, né? E eu respondo para a pessoa, se ela quer me chamar, tudo bem. Mas eu falo, você não precisa mais me chamar nesse título. Hoje eu sou a Gláucia, né? Livre de um título. Mas eles dizem assim, uma vez o óleo derramado, o óleo está.
tudo bem. Só que nós não deixamos de fazer aquilo que o amor de Cristo pede para a gente fazer. Eu sou aberta para ajudar. Eu ajudo aqueles que vêm até mim e eu, quando sinto no coração de ajudar aquele que está lá fora, eu faço. Porque hoje é no meu sentir. Que o meu sentir é a vontade de Deus em mim. Tá tudo certo. Eu não preciso fazer nada mais, como o John disse. Eu olhava e achava que eu tinha que fazer. E eu ficava brava comigo quando eu não podia fazer. Como eu não posso estender mão? Como que eu não posso socorrer? Como que eu não posso? Teve uma época lá dentro da igreja que meu marido falou assim, Gláucia, para que você vai ficar louca. Você não tem que fazer nada por ninguém. A gente ajuda e as coisas vão caminhando. E existem, viu, gente, muitos pastores que se adoecem por uma cobrança dele não conseguir fazer. Então, é difícil. Mas também Ai, não é assim, eu acho assim que o tempo que nós tivemos lá foi glorioso. O que nós podíamos fazer por quem estava conosco, nós fizemos. Nós éramos pessoas amáveis, porém muito firme. Meu marido às vezes era até assim, muito bravo. Ele mesmo falava assim que era só pôr uma foto dele no lugar assim, que todo mundo já sabia. Mas não é que ele era bravo, ele era muito verdadeiro. Ele não tem meia palavra. Libriano, né? O que tem que falar, fala. E eu era aquela mais doce. Mas estava tudo certo. Conseguimos, ajudamos muitas pessoas. E hoje, os que vêm a nós, a gente está aí para fazer aquilo que cabe a nós ser feito. E está tudo bem. Então, foi um processo, sim, viu, John? ah, Que foi mais ou menos de 3 anos aí. Que eu fiquei assim, sentindo ainda debaixo de um jugo. eu imagino que que devam sim adoecer, né? Porque a cobrança ela está em todos os lugares, né? Principalmente a autocobrança quanto à cobrança do externo. Mas acho que a nossa posição enquanto terapeuta, a posição enquanto pastor, a cobrança, eu acredito que ela, na sociedade, falando socialmente, ela é muito maior, né? Você tem que sempre respirar muito a fundo antes de cometer qualquer ato, né? Senão a Total. pedrada ela vem, né? E Não, os olhos exatamente. são A bastante tempo. sensação que eu tinha quando eu estava começando é que não tinha ninguém olhando, né? E aí depois de um tempo, eu fui entender que na verdade está todo mundo olhando, só esperando para o momento de deslize. E tá tudo bem, né? Cada um dentro das suas verdades, acreditando, né? Acho que o pastor, acho que até pelo fato dos terapeutas convencionais, vestem muito uma roupagem, né? E as pessoas que os assistem acreditam que precisa ser dessa forma, né? Mas enquanto isso tira a nossa individualidade, né? O quanto isso pesa para aquelas pessoas que são mais diferentes, que são mais descoladas, que são mais introvertidas, né? Então, acho que é um ponto da gente se pensar também, porque que nem eu vejo, eu só não sei o nome da pastora, mas vira e mexe aqui no Instagram, eu vejo uma obreira e o jeito dela fazer é tão grandioso, é tão engraçado, e a informação ela entra de uma forma Leveza. inexplicável, sabe? Com leveza, e é claro, tem objetividade na fala, sabe? Não tem julgamento, se você sente que não tem um julgamento naquela fala, por mais que ela esteja ali pesando, sabe? Eu não sei o nome dela, infelizmente. Mas e é isso, né? E cada um tem a sua forma de fazer o seu próprio trabalho, né? E a pergunta que fica é: quantas pessoas vocês ajudaram somente com a música? Mesmo que as músicas não eram esses louvores, né? Quantas festas de criança, a criança não ficou extremamente feliz por ter ali aquela DJ que pensou nos mínimos detalhes de fazer aquela festa acontecer da melhor jeito possível para ela. Isso não basta, É, né? é algo para se pensar, né? Com certeza. Porque eu vejo assim, eu faço com muito carinho e com muita dedicação tudo que eu faço. Outro dia, uma criança falou assim para mim: Tia, você faz tanta
tanta coisa, né? Porque eu dava aula de dança para criança, né? E ela já sabe, quando eu comecei a terapias, né? E comecei a falar do espaço terapêutico que oferecia para a mãe, para trazer a criança para fazer uma cromoterapia ou para aromaterapia, porque eu iniciei com tudo isso, né? Fitoterapia energética, tal. Aí ela olhando em mim e falou assim: faz tanta coisa, né, tia? Eu falei assim: ah, eu faço, eu gosto. E uma outra pessoa falou assim para mim: e do que você faz, o que mais você gosta? Eu falei: não tem o que eu mais goste. Como não? Eu falei: não. Se eu faço, é porque eu gosto. E eu gosto da mesma forma, porque senão eu não faria. Porque tem uma coisa que me deixa altamente irritada, é mandar eu fazer coisas que eu não gosto. Se eu tiver que fazer uma coisa que eu não gosto, eu sou muito verdadeira. A ira vai lá em cima. Aí o leão da Glaucia cresce. Então eu faço com muito amor. Eu pastoreei com muito amor, eu cuidei com muito amor das vidas que tiveram até mim. Nós cuidamos de várias vidas, que não vem ao caso de eu ficar me gabando, não, né? Mas porque hoje a gente faz e tem gente que não sabe, tem gente que nem fica sabendo, que ninguém precisa saber. Quem tem que saber sou eu, né? E a pessoa que recebeu. Então, tratar bem numa festa, estar lá no hotel fazendo e recepcionando as pessoas, que eu trabalho no hotel com música e com a parte do spa, né? Isso me faz bem, me alegra. Eu gosto de estar com pessoas, de fazer as caminhadas, conversar e ouvir as pessoas. Então, eu conheço muitas pessoas de várias religiões, de várias culturas. E isso é muito gratificante. Eu falo assim, esse meu trabalho é gratificante. É gostoso estar com as pessoas e conhecer a verdade delas. A gente conversa muito, hoje eu converso muito, as pessoas vão sendo atendidas, eu vou conversando com elas, falam assim: nossa, como você devia ser psicóloga. Eu falo: não, eu sou psicanalista. Não acredito, sou psicanalista. Ai, que bacana. E aí vem aquela, né, soltura, fala mais. E é um cuidado, porque eu tomo cuidado de não machucar a pessoa, porque a verdade dela é dela e a minha é minha. E quando chega alguém que quer me prensar, esses tempo atrás, a gente estava num local e uma pessoa, né, de outra crença, quis me colocar numa situação difícil, fazendo uma pergunta para mim. Aí eu falei para ela assim: mas você sabe o que é holístico? Ela quis questionar comigo o holístico. Aí ela ficou quieta. Aí eu falei assim: então, se você buscar lá no Google, tudo, você vai ver. Holístico nada mais é do que conhecer o todo. Então, uma terapeuta holística, ela conhece o todo e ela trabalha no todo. Ela tem a parte complementar dela de toda das teorias e do conhecimento. Aí ele ficou quieto. Aí meu marido falou assim: nossa, mas você tinha que perguntar, né? Pô, mas ele quis me colocar na parede. Eu fui muito educada. Eu só perguntei para ele: você sabe o que é o holístico? Porque é muito fácil julgar as pessoas por aquilo que você aprendeu em algum lugar. Vamos buscar esse conhecimento. E antes a gente não tinha tanta facilidade, não tinha tanta direção para isso. Hoje não. Hoje você vê que os jovens, os pré-adolescentes, eles são muito sábios, porque eles estão conectando com esse todo ao todo tempo, eles têm curiosidade, eles vão, porque a internet nos dá isso. Então eu acho que vai ser, eles vão buscar essa abertura e daqui a um tempo eles sabem aonde se colocar. E isso é muito importante, porque essas crenças, eu acho que vai chegar um tempo que elas vão caindo por terra muito mais rápido. Até porque, diante das terapias, né, quando a gente se cura, a gente está curando a nossa hereditariedade. E isso já está trazendo esse efeito dominó, que eu acho que no futuro vai ser muito rápido, assim. Uhum. Não vai, essas crenças E, não vão atuar. Oi, e eu queria te perguntar, se você, dentro desse meio todo, se você via muitas crenças com dinheiro, ou se não tinha, se era uma coisa mais velada ali. Sim, principalmente na área do dízimo. Se você não der o dízimo, você não prospera. Tá, nossa, isso é uma crença, né, bem, não só na igreja evangélica, na católica também, dessa questão do dízimo. Tudo. E o que acontece? O que começou a deixar a gente assim apavorado, porque tudo tem envolvimento com meu marido, porque ele que sempre estava comigo, né?
Ele falava assim para mim: você quer, quando eu reclamava de algo, ele falava para mim: você quer que eu atue como muitos atuam? Eu tiro o dinheiro do povo, se você quiser. Eu falava: não. Sabe por quê? O nosso povo precisava da gente dar dinheiro para eles. Nós nunca tivemos assim, tivemos pessoas que eram de poder aquisitivo bom e que nos ajudou muito na estrutura de manter a igreja. E estava tudo certo, ótimo, porque ninguém fez caso do outro não ter. Então a gente buscava uma estrutura para manter a igreja. A igreja manteve o nosso aluguel, mas luz, água, comida, os meus filhos mantinham luz e água da minha casa. E eu e meu esposo não trabalhávamos. A gente só estávamos ali para a igreja. Então foi isso que foi criando muita dificuldade. E eu falava, não, eu não quero que você peça. Eu não quero, além do dízimo, não quero que fique falando de oferta. Porque a gente começou a ver assim, tinha muitas pessoas doentes, enfermas, pessoas que precisavam. E eu achava aquilo assim, ai, gente, é muito difícil. É difícil. Vocês não sabem que você está num lugar e você precisar para o outro, querer ajudar e, ao mesmo tempo, saber que todo mundo tem que se unir para manter. E daí a gente não podia trabalhar da forma daquilo que a gente era. Então, quando a gente resolveu, entendeu? Nós tentamos até colocar um brechó dentro da igreja, fazer algum movimento, mas, assim, a gente sempre nós nos mantivemos. Então, daí, quando nós caímos a nossa ficha, nós sabemos por que nós estamos vivendo isso? Porque nós fizemos a nossa. Dentro da igreja, eles diziam assim, que era o momento, às vezes, que tem que viver de um deserto. Para estar lá, você passa no deserto para depois ter, né? E a gente sempre dizimista, fiel e tudo mais com o que a gente tinha. Porém, eu vi assim, ó, tem muitas coisas que foram pregadas pra gente, que nós pregamos também, né? Que hoje eu vejo assim, eu fiz o meu deserto ser muito, muito mais cedo do que precisava ter sido. Entende isso? É Sim. quando você faz escolhas que te faz vivenciar momentos muito mais difíceis. Nós vamos passar dificuldade, vamos viver isso aqui. Mas tem coisas que nós mesmos nos permitimos que seja pior, por falta do que é, de conhecimento, de entender a verdade. Então, por isso que eu falo, tá tudo certo, porque foi tudo um tempo. Vivenciamos, Não, aprendemos e entendemos. toda vivência ela faz parte do que somos, né, e do que viemos Sim. fazer aqui. Então, nada se exclui, né? Uma experiência ela não pode ser descartada. Eu, pelo menos, parto desse princípio, né, de que uma experiência ela não pode ser descartada, ela tem que ser vivenciada quanto mais tempo você puder, porque é Sim. através dessa experiência que você pode falar, nossa, eu vivi aquilo lá atrás e eu estou passando por uma situação semelhante. E aí, refletindo sobre isso, eu sei como atuar. Agora, quando você descarta uma experiência, quando você descarta uma vivência e você está passando por uma situação semelhante e parecida, onde você vai buscar? Em que biblioteca você vai buscar essa informação para falar, não vou cometer esse mesmo erro? Né? Eu não vou ter essa atitude, eu não vou ter esse comportamento. Então, essas vivências, elas fazem sentido, né? Muito sentido. E é interessante você ter falado do deserto, porque quantas pessoas hoje não estão se sacrificando para fazer parte desse religioso, para estar nesse religioso, né? Entregando tudo de si, né? E não só na parte religiosa, como no emprego, como no relacionamento, para tentar manter, né? Hum. Quanto isso. E aí me vem claramente uma crença de que relacionamento não pode ser terminado, relacionamento precisa ser trabalhado, né? E será? Alguns sim, mas será que todos? Será que este meu relacionamento ele tem que ser realmente trabalhado? Até que ponto, né, eu consigo dar conta de ir trabalhando esse relacionamento? Porque é um processo, né? É um dia após dia e tudo isso é complexo, né? É bem dificultoso.
olhar. O John, e esse tema aí é muito bom. Até que ponto trabalhar um relacionamento? Porque, vocês imaginam, a gente sempre, dentro da igreja, nós vivemos o quê? Casamento não se termina. Tem igrejas que pregam, casamento é um só. E nós trabalhávamos com um casal, né? Ajudando ele ali a se autoconhecer e se entender, se perdoar. E aí a gente perguntava, você quer estar com ela? Você quer? Depois a parte com cada um. E a gente falava, você é livre para falar se você quer estar ou não estar. Eu, eu falei isso para minha mãe. Um dia, quando a gente conversando a respeito de relacionamento, falei, mãe, no dia que a senhora achar que a senhora está infeliz, se separe do meu pai. Ela falou, não posso. Eu falei, como não pode? A senhora vai ficar infeliz com ele? Nós somos a favor. Não é que é a favor. Assim, se ela está infeliz, ele está infeliz, ou se ele fala que não está infeliz, mentira. Porque se um está infeliz, o outro está. Não existe não estar feliz um e o outro feliz. Só se a pessoa for muito masoquista, né? Então não tem como. E dá para se trabalhar, para se perdoar, porque um relacionamento, eu tenho 35 anos de casado. Esse ano estaremos uns 36, né? Fazendo 36 anos. Com 7 anos de casado, nós quase nos separamos por traição, tá? E ambas as partes. Assim, em público, eu nunca dei o meu testemunho, mas falando, eu traí e eu contei para ele. E aí ele confessou para mim que me traía. E aí a gente se perdoou e fomos trabalhar entre a gente, eu e ele, só eu e ele. Então foi algo assim, um restaurado, muito lindo. Depois de 5 anos nós fomos para a igreja. Aí dentro da igreja a gente foi mais um pouquinho trabalhado e reestruturado, mas foi depois dessa quebra nossa aqui que eu fui trabalhar com ele, que ele falou assim, eu quero você trabalhando comigo. Eu falei, como assim? Eu não canto, né? Ele falou, não, você vai trabalhar comigo, eu vou te mostrar que você canta. E ele foi me fazendo se tornar cantora, me capacitando. Então, eu acho assim, igual a gente fala, nós dois não somos ó da música, mas a gente agrada, porque nós estamos, eu há 27 anos com ele numa carreira musical e temos trabalho, porque a gente agrada, né? Com O público. certeza. Eu não sou a cantora, eu não fiz canto técnico, igual a minha nora, meu filho, meus filhos são todos músicos. O meu mais novo é DJ de música eletrônica, faz festa até de rave, e o mais velho, ele canta músicas universitárias, show, palco, carnaval, e tudo isso, ele com a esposa dele. E então, a gente vê como os filhos cresceram e melhoraram aquilo que nós, né, herdamos para eles de hereditariedade, né, da música e da nossa desenvoltura, da arte, de expressar, de estar em público. Porque tudo isso vem dessa arte, né? Eu falo que é um talento nato nosso. E estava sendo o quê? Isso. Reprimido, né? Reprimido. Exatamente. E aí o quanto que isso não está também ligado com aquela crença, tanto popular, cultural, religiosa, de que a mulher tem que ser submissa, a mulher tem que cuidar da casa, dos filhos, do marido, a mulher não pode trabalhar, né? Aí seu marido chamou você para trabalhar com ele, né? Mas quanto que isso também não está impregnado aí na gente de que a mulher não pode trabalhar, a mulher tem que ter um cargo menor que o do homem, um salário menor que o do homem. Por quê? Porque a mulher tem que ser submissa. O quanto que isso também não está impregnado na gente acaba refletindo em E tudo isso. aí eu vou um pouquinho além do que a Yara trouxe, né? Eu achei magnífico essa vivência da Glaucia, que ela trouxe, eu traí e eu fui contar. E aí ambos se perdoaram, né? E culturalmente aqui no Brasil, um homem que se sente traído, ele jamais perdoaria, né? Não, como assim? Mesmo que ele tenha traído, ele não pode aceitar isso, né? Sim. Então, o quanto a música ela fazia parte e faz parte da vida de vocês, porque e se não fosse a música, né? Em que momento esse perdão iria acontecer? Será que ele não ia trazer crenças como essa de que eu não posso ser traído?
né? Então, acho que, só para o pessoal que está aqui assistindo, a crença, a gente não está aqui falando que a crença ela é boa ou ela é ruim. A gente está abrindo questionamentos do quanto essa crença está impactando ou não na nossa vida, porque existem crenças que nos proporciona algum benefício e existem crenças que nos derruba, existem crenças que nos paralisa, né? Então, para vocês refletirem, toda vez que vocês se debaterem com uma crença, trazer esse questionamento de em que posição eu estou com essa crença? Isso está me afetando? Está dificultando a minha vida? Ou isso está me agregando a algo, né? Exatamente. Exatamente. Olha o que a Miriam colocou aqui nos comentários. O homem trai, ele é garanhão, e a mulher, quando trai, ela é pi, né? Então, quanto que isso também não está impregnado na gente? E é tão incrível isso daí, e até o que o John falou aí, dessa crença, né? Eu não posso ser traído. É muito forte mesmo. Porque é tão incrível que eu lembro certinho que ele falou assim: não, você me traiu, porque você teve sentimento. Eu é diferente. Nossa, Olha, a essa crença é crença clássica. clássica, né, dos homens. E é incrível, porque foi muito forte, foi muito forte. A gente pode até marcar de um momento para a gente falar desse tema de traição e de restauração, porque a Amém. minha história é algo assim de arrepiar, que eu nem vou levar mais adiante, mas é algo assim, sabe? Agora, falando desse sentimento de traído e não trair, eu vi assim que o amor de meu marido por mim era tão grande e tão verdadeiro que eu enxerguei isso quando ele Uhum. falou para mim assim: eu quero te contar, eu te traí, assim, assim, assim. Eu vou mostrar para você que você me ama e nós vamos restaurar nosso casamento. E eu quero você junto comigo para trabalhar comigo. Então foi muito lindo. Então, realmente, ele quebrou uma crença que, na verdade, era isso que todo mundo esperava, que ele falasse assim: vou matar você, vou te bater. Nada disso aconteceu. Foi muito pelo contrário. Ele falou assim: eu vou te provar, eu vou te reconquistar e mostrar para você que você me ama. Foi muito Ai, bonito. que lindo. É. Muito bonito. Muito Foi bonito. algo assim que. E foi nós dois, eu e ele o tempo todo. A gente se firmou um no outro, porque o que nós sempre tivemos era uma amizade muito boa, desde quando nós começamos a namorar. Então, nós tivemos amizade e, eu falo respeito, sim, tá? Daí alguns vão julgar, pode julgar aí. Ah, mas como respeito se você traiu ele? Mas daí a gente precisa que vocês escutem toda a história para entender o conteúdo do porquê, o que houve aí na traição. Tudo tem um porquê. Daí isso Sim, para um sempre. outro dia, porque aqui hoje o foco é esse, né? Nós entendermos esse lado da crença. O homem debaixo da crença poderia ter feito uma grande besteira, né? Eu sou traída, então eu vou mostrar quem eu sou para você, né? Mas ele não E fez. também pode ser uma crença, né? Aquela coisa do, ai, a traição não pode ter perdão. Será que isso também não é uma crença? Eu acho que é uma crença. Tudo Total. tem que Nem toda crença, entender. nem toda crença ela vem escrachada assim na nossa cara, né? Às vezes ela vem disfarçadinha ali nas entrelinhas. E essas são as É piores, essas são as piores, né? Porque elas automaticamente se conectam ali com informações do nosso inconsciente, que na hora do agir é o que complica tudo, é o que barra tudo, né? Agir de forma inconsciente, eu diria que é uma das piores coisas que nós podemos fazer na nossa vida, né? E como olhar para essas crenças de forma questionadora, de forma leve, porque acho que existem várias crenças que trazem peso, que trazem um desconforto, uma dificuldade, mas nós temos a capacidade de olhar para essas crenças com outros olhos, né? Trazendo um outro ponto de vista, um outro ângulo. E qual que é a melhor forma? Olha, eu não sei se existe, aí a Yara e a Glaucia pode falar aqui se existir, mas eu não sei se existe uma outra forma senão a terapia.
Exatamente, eu não consigo pensar em uma outra forma, porque a terapia a gente vai ver, vai ter ali um olhar de fora, um olhar que às vezes vai fazer a gente se questionar, aprender a se questionar, né? Então a terapia é uma ferramenta que me ajudou muito a olhar para as minhas crenças e ver o que realmente fazia sentido para mim ou não, né? Exatamente. Bem isso. E a crença, eu diria que a crença ela não tem um fim, ela não tem um limite, porque eu estou falando aqui, por exemplo, de 20, quase 28 anos de existência, de vida. Eu tenho 28 anos de idade. Então, quantas crenças eu não comprei como verdade? Quantas crenças eu não trago para minha vida hoje ainda? Então, não sei se tem uma barreira, não sei se tem um limite, mas tem um novo olhar, que um novo ponto de vista, tem questionamentos assertivos, né, que fazem com que eu tome uma atitude completamente contrária de 5, 6 anos atrás. Então, Exatamente. fica aí para questionar, né, abrir a cabecinha de vocês. Exatamente. E aí, às vezes a gente pensa umas coisas tão bobas assim, que a gente pensa que isso aqui não é nada, mas às vezes tem uma crença por trás daquilo. Eu passei muito tempo falando pra mim mesma assim, menos é mais. Será que menos é mais mesmo? Será que menos dinheiro é melhor pra mim? Será que menos relacionamentos é melhor pra mim? Então, assim, às vezes a gente fala assim, eu não quero entrar em tretas, então menos é mais, né? Mas será que esse menos é mais? Será que a gente acreditando nisso, a gente não está ampliando isso para outras coisas da nossa vida? Tem também aquela, o querer não é poder. Nossa. Gente. E claro, Yara, e tem uma relacionada assim ao lado da pessoa baixa tanto a autoestima dela que ela fala assim, é muito caminhão, né? É muita areia pro meu caminhãozinho. Nossa. Nossa, isso a gente escuta demais. É muita areia pro meu caminhãozinho. Você desiste às vezes de um relacionamento, de se chegar a alguém e tudo mais, porque você já não acredita, porque ele é demais. Aí entra aquela crença assim, ó, uma que foi muito grande na minha vida lá atrás, quando eu era nova, e eu lembro certinho. Uma pessoa falou assim para mim: imagina, você tem que se relacionar com pessoa da sua mesma classe financeira. Jamais você pode relacionar com pessoa de alta sociedade, não sei o quê. Eu falei, como assim? Não estou entendendo. Entendeu? Mas foi Exato. falado isso. E isso é uma crença, né? Que a pessoa. É uma crença. O dinheiro não traz felicidade. Como não, gente? Nossa. Essa para mim me Rico não pega vai de um jeito. Ai, meu Deus. tanto que Cresci dentro ouvindo isso. da religião, quando. Pode falar, Edson. Quando eu ouço essa fala de dinheiro não traz felicidade, dá vontade de falar assim, então me dá o seu dinheiro. Dá, Também você não quer não quer ser feliz, eu quero. Eu acho que eu consigo ser feliz tendo dinheiro. Dá seu dinheiro pra mim que tá tudo certo. Exato. Eu A ouvi gente muito isso dentro de casa quando eu era criança, né? Ai, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não traz felicidade. Mas tinha uma pessoa dentro de casa que falava assim: dinheiro não traz felicidade, mas ele manda buscar. Eu Uau, achava aquilo um absurdo. uau. Eu achava aquilo um absurdo. E hoje eu vejo como o dinheiro ele é útil e necessário na nossa vida. Será que realmente o dinheiro não traz uma felicidade pra gente? Então, às vezes, né? Eu lembro uma vez que dentro da igreja eu falei assim, ó, hoje eu decidi ser feliz. É uma decisão minha. Todos os dias da minha vida eu vou ser feliz. Indiferente do que eu esteja vivendo. Tá? Eu tomei uma posição de ter uma alegria, a alegria do Senhor é a minha força, de estar me colocando sempre nessa posição. Sem deixar de vivenciar o momento de tristeza, de dor e tudo mais. Mas indiferente assim, de ficar contestando aquele momento de tristeza. E entender que eu ia ter meu momento de alegria e de felicidade. E nunca deixei de achar que o dinheiro trazia felicidade. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Uma criança que quer trabalhar com 8 anos de idade é porque já sabe mais ou menos o que está querendo. E sabe que o dinheiro traz. Então, bora lá, vamos correr atrás. Porque sentado ele não vem, né? Uma crença. Tudo que você pedir a Deus vai receber. Sim, tudo que nós pedimos para o universo, para Deus, depende da forma de cada um, você recebe. Só que fica sentado. Não age para ver. Isso é uma forma
da gente colocar o quê? Uma fé, de pôr uma ação, né? Porque fé sem ação não acaba em nada. Então, vamos mover. Move lá de dentro e faz a sua parte. Porque senão vira igual um... Nós ficamos sabendo, na época que nós convertemos, que duas amiguinhas, irmãs, é de verdade isso, tá? Que aconteceu. Elas ouviram, né? Falaram que tudo que você queria, que você podia fazer, que você ia conquistar. Então, elas saíram e compraram. Fizeram compra, porque elas acreditavam que elas iam ter para depois, né? Que ia ter o pagamento ali. Só que depois elas suaram para pagar o que elas compraram. Porque não foi assim, né? Que vem. Então, a gente tem que tomar cuidado como que a gente age diante de certas palavras e de como coloca essas direções aí, porque senão faz besteira. E essa Exatamente, crença. aquela máxima lá, né? Aquela máxima do dinheiro foi feito para gastar, só se vive uma vez, né? A gente acaba entrando nessa de sair gastando e também ter esse tipo de crença, né, voltado para o dinheiro, não só para a escassez, mas para o outro lado, de vamos gastar, não vamos investir no futuro, né? A Lídia trouxe aqui, a própria palavra oração já diz, orar mais ação. É isso, né? E Perfeito, a gente tem Lívia. que tomar cuidado com isso, porque com isso que eu falo no sentido de vou pedir para o universo e ele simplesmente vai me trazer, porque e se demora para trazer? E se traz com muita dificuldade, muito peso, muito desgastante, muito exaustivo. E aí, como que é isso? Né? Então, também olhar para esse, tá, eu estou querendo, estou pedindo para o universo, mas qual é o meu movimento? Qual tem sido o meu posicionamento? Qual tem sido a minha movimentação? Né? Eu ouvi muito uma fala de frequência atrai frequência. E aí, toda vez que eu não conseguia uma coisa que eu queria, eu falava, ué, minha frequência ela não tá boa? Mas eu tô analisando aqui, eu tô fazendo um trabalho assim, por que não tá bom? O que não tá legal? Então, a gente precisa tomar cuidado também com as falas que nós estamos recebendo, né? Que nós estamos ali ouvindo, porque nem tudo faz sentido na nossa vida quando a gente traz para nossa realidade. De repente, aquilo faz parte e faz muito sentido para a realidade daquela pessoa. E será que isso também não é uma crença de que frequência atrai frequência? Será que é só isso? Né? Precisa de movimento. Não dá. É preciso do movimento. Tem pessoas que querem ficar citando as palavras, né? Só falando, eu sou isso, aquilo, vem, mas não tem o movimento. Sem movimento, nada acontece. Tem que ter movimento, né? Aí quando alguém movimenta muito, tem aqueles que julgam, né? Igual assim, tudo que eu faço, que alguém, nossa, mas você está criando mais uma coisa. Não, bem isso mesmo, bora lá criar bem. Nós temos 758 dons. Quantos você está agindo aí? Eu tô Né? Ou dentro, tá? pior, entra numa inveja, né? Nossa, fulano tá fazendo e eu não tô fazendo, naquela comparação meio que invejosa, de tipo, nossa, mas fulano tá fazendo mais coisa, mais aquilo, né? Mas por quê? Porque é movimento, precisa de movimento, precisa ter ação. Não dá pra gente simplesmente colocar no papel e achar que o universo, Deus, sei lá quem, vai ler e falar, não, toma, você é merecedor de tudo e todas as coisas. Realmente somos, né? Eu acredito que somos merecedores de tudo e todas as coisas. Se o universo é abundante, por que eu não posso ser? Mas, dentro da minha realidade, eu preciso de movimentação para que algumas coisas aconteçam. Você falou em algo aí agora, né, do merecimento, né? Que é uma crença que essa Nossa, nossa derrubou muita gente, né? total. Muito, muito. É uma da, né? São três crenças que pega bastante. É a do quem eu sou, né? Que às vezes a gente pergunta qual é meu propósito, o que significa, e nesse quem eu sou, na convicção de quem você é, às vezes as pessoas não conseguem se É deslanchar. porque acho Por quê? que tem que ter uma definição, uma frase, uma coisa Não, e resumida. algo quem eu sou assim, relacionado também assim, ó. Eu não sou ninguém, porque eu não sou, porque eu não tenho. Aí eles
não consegue ver a diferença do ter e do ser. Eu não preciso ter para ser, eu já sou e vou conquistar o que é meu para vir, o que está por vir, né? Porque está Nossa, ali, é meu. Eu estou numa vida constante de conquista. Né? Até aqui eu tenho isso, mas o que é que eu não conquistei ainda que é meu, que está por vir para mim? E eu que tenho que deslanchar atrás. Então não tem que parar e ficar pensando, eu não sou ninguém porque eu não tenho isso, porque eu não tenho tal carro, eu não tenho casa. Não, eu sou alguém sim. Eu sou um ser essencial aqui na Terra, vim fazer uma diferença para complementar, né, a ação do movimento da Terra, mas as pessoas não conseguem visualizar isso não. ainda. Está sendo Você, longo. você falou uma coisa muito importante que eu lembrei agora, que eu lembrei recentemente, dentro da pergunta quem eu sou, né? E aí eu vi uma entrevista, foi aqui no Instagram, no Reels, não lembro exatamente quem era a pessoa que estava sendo entrevistada, mas ela estava fazendo a seguinte assimilação, né? Quando a gente pergunta para uma pessoa quem ela é, geralmente ela fala a profissão que ela segue, mas ela não está falando quem ela é. Eu sou terapeuta. Não, calma aí, eu quero saber quem é o Jonathan. A profissão do Jonathan é a terapia, né? Mas quem Uhum. é o Jonathan? Então, e eu falei, e eu me pegava fazendo isso, né? Porque era o que eu via as outras pessoas fazendo. Foi assim que eu aprendi. E aí eu fiquei, gente, como que eu não tinha me tocado nisso ainda, E quando a gente é né? criança, a gente fala o quê? Quem que é você? Que você Ah, eu sou filha do teu pai e da minha mãe, né? Aí fala o nome do pai e da mãe. Porque você não sabe falar quem é você. Você se identifica como filhos de alguém. E real. aí, esse eu sou, ele pode ter sido criado também aí em cima de crenças que vêm da sua família. Que às vezes a família vem e fala assim, ah, você é burro, ah, você não presta pra nada, ah, você não sabe fazer isso aqui direito. E aí a gente cresce com base nessas crenças de, ah, eu não sei fazer nada direito, ah, acho que eu não sou capaz de fazer isso. E aí a gente comprando essas crenças, a gente deixa de lado o nosso poder pessoal e passa a viver o poder pessoal do outro, né? Acreditando nessas crenças, seguindo essas crenças, tanto as populares, as religiosas, as que vêm do nosso sistema, da nossa família, né? Então a gente acaba deixando o nosso poder pessoal aí do lado e segue do outro. Nossa, total, assim. E o quanto isso é triste, porque quando eu me deparei com essa situação, eu falei, que triste que eu precise falar da minha profissão ao invés de falar de quem eu realmente sou, né? Por que que eu preciso falar do que eu tenho e não de quem eu realmente sou? Né? O ser e o ter tem uma diferença muito grande. Então, é importante, né, a gente ter esse olhar e trazer isso para as pessoas, porque quantas pessoas, né, principalmente as pessoas que estão aqui assistindo essa live, não falaram eu sou tal profissão, né? Ou então aquelas pessoas, você sabe quem eu sou? E aí fala a profissão. Que loucura, né? Quando eu fiz a transição, né, de dança para terapeuta, uma parente falou assim, mas imagina, é muito difícil a gente ver você assim. A gente vê a Glaucia, a professora de dança, né, 37 anos, e meu marido disse para mim, calma, que vai haver um tempo para as pessoas te reconhecerem como terapeuta, porque eles conhecem a Glaucia, professora de dança, e a cantora, e que já foi pastora, mas que hoje já tem aceitação, né, da cantora e da dança, sem julgar lá a pastora. Então, já tive naquele momento. Agora, o meu momento é esse, de pôr aquilo que lá atrás, ou até mesmo dentro do pastoreado, eu trabalhei, que foi trabalhar dentro da cura interior. Perfeito. Então, tudo leva um tempo para as pessoas reconhecerem o nosso trabalho. Agora, conhecer a essência, quem é a Gláucia, quem é a Yara, quem é o John, quem pode nos reconhecer? Só nós mesmos. Então, depende Exatamente. de nós falarmos de nós. Porque nem os nossos que estão do nosso lado sabem falar da verdade nossa. Não é? Os terapeutas aí, não é verdade? Com Tá aí certeza. um desafio nosso, quando a gente começar a falar mais quem nós somos nessa integridade do nosso ser. Ó,
Puxa, né? É, Quebrando padrões, hein, John? com certeza. Bom, já estamos no momento finale. Já É chegamos a verdade. 1 hora e 11 minutos. Passou muito rápido, o papo estava muito, muito, muito gostoso. Bom, o que eu tenho aqui, e aí eu gostaria que a Yara trouxesse um pouquinho, né? E a Glaucia também. É, para que as pessoas que entrou depois ou que vão assistir, né, no gravado, é que as crenças elas fazem parte. Elas fazem parte de quem somos, né? As crenças elas estão aí porque elas têm uma função, né? É, o que eu gostaria e que eu acho importante que eu faço aqui nos meus atendimentos e que eu faço comigo mesmo na minha vida é analisar o quanto essa crença ela está impactando em mim. Porque existem algumas crenças que elas foram necessárias e me transformaram no que eu sou hoje. Eu precisei daquelas crenças lá atrás para eu ir progredindo na minha vida, né? E existem crenças hoje que vão me levar para um lugar maior, né? Então, é um processo de construção. E quando a gente está falando de construção, a gente precisa lembrar aí de uma construção de verdade. Como será que é a construção de um prédio, né? O quanto que eles não têm que cavar para saber se tem suporte, se realmente Uhum. dá para colocar tantos metros ali daquele prédio. Então, é isso, é um processo de construção e é entender o quanto essa crença ela se faz necessária na sua vida ou não. E se não faz, vamos descartar, vamos se liberar, vamos se julgar para uma coisa diferente, né, nova. Não vamos se paralisar, não. Chega, acho que tem muitas pessoas paralisadas por conta de crença. Eu acho que não cabe mais. Né? A gente chegou no nível de informação muito alto, muito grande, que não sei se tem espaço para a gente se paralisar por conta do que o outro acredita. Não sei. Então, avaliem isso. E aí, se vocês quiserem complementar, falar alguma coisa, deixar um recado. Acho que é super isso que o John falou, né? E assim, para quem está assistindo, para quem tá for ver aí no gravado, o que eu queria deixar questione-se. Se questione. Ah, isso aqui, será que isso aqui realmente faz sentido para mim? Será que isso aqui é verdade? Mas tá, mas é verdade para quem? Quem que me contou isso aqui? É verdade para mim? Tá dentro da minha verdade? Porque só se questionando que a gente vai conseguir entender se aquilo realmente faz sentido ou não. E o processo da terapia, claro, é o que vai ajudar a gente a encaixar essas pecinhas aí e desconstruir e reconstruir o que precisa mudar, transformar aí nessas crenças, né? O ser humano, ele precisa se pegar nessas crenças, em algumas, enfim, crenças, para seguir, né? Para evoluir, para crescer. O ser humano precisa crer em alguma coisa, né? Então Sim. é começar a prestar atenção agora no que a gente crê, no que você crê, para ver se aquilo realmente faz sentido para você ou se foi alguém que te contou. É isso aí. Também fico com as palavras de vocês e ainda afirmando assim, o seu sentir. Quando você sente, você sabe se você deve ou não. Não pega já como primeiro, não vou fazer, não vou, porque depois você se arrepende. E eu costumo dizer assim, ó, não fazer, às vezes te bloqueia de oportunidades que você vai conquistar. Então, vai no seu sentir. Você sentiu? Sente que tá de bem com você? Bora lá. Faça aquilo que tem para você ser feito. O outro não vai fazer por você, é você que tem que fazer por você. E as crenças vêm e nos trazem essa, às vezes, insegurança, dificuldade, mas é como a Yara, o John disse. Vamos avaliar e vamos crescer com essa crença. Não vamos deixar ela nos estacionar, parar no tempo, não. Bora que a vida segue. E é muito boa para a gente ficar parado e se, como que é, entristecendo com coisas que a minha verdade pode não ser a sua verdade, a verdade sua pode não ser a minha, e tá tudo certo do jeito que está. E bora para a terapia aí, que nós estamos prontinhos para ajudar todo mundo. Que Eu maravilha, agradeço, perfeito. John, a Yara, por me convidar. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Ah, Obrigada eu que mesmo. agradeço. Glaucia, eu queria saber como que faz para entrar em contato com você, né? Você disse que faz atendimentos mais presenciais.
Se você quiser deixar isso, o endereço, né, o seu número de telefone, como que faz para entrar em contato com você, falar das agendas, né, se tem horário, se Ah, não tem. já estou fazendo, né, o energético também por online, né? Então, Beleza. pode me chamar pelo Instagram mesmo, né? Glaucia Penac. E o meu telefone é 359-9903-0868. Que Aí é só me chamar no maravilha. WhatsApp que a gente olhamos a agenda e bora trabalhar. Ô, gente, só uma coisa que eu quero comentar. Olha, você sabe que marcar isso hoje, nesse horário, foi uma força energética grande, né? Que nós entramos na eclipse, né? 3:21, na eclipse, a primeira eclipse solar do nosso ano de 2024, e uma eclipse que trabalha muito no tratamento de cura dessas dores, dessas crenças que nos limitam, Olha, eu né? nem Então, sabia. bora lá se cuidar hoje. Amei, amei. Exatamente. Achei sensacional. Você sabia, Bom, agora John? falando. Não, eu não sabia, não fazia a menor ideia. Depois eu Tô mando no passada aqui. particular para vocês, tá bom? Eu fico Algo aí para você. agradecida. Bom, agora falando um pouco sobre o Trias veio para a gente levar um tratamento aí para vocês com informação, consciência e espiritualidade, né? Eu acredito que a informação nem sempre, a informação ela chega, mas nem sempre conscientiza, né? Porque existem mecanismos de defesa que atrapalham da gente compreender de fato para a gente conseguir fazer movimento mais assertivos, né? E aí pensando nisso, eu e a Yara, a gente juntou algumas técnicas para trabalhar essas informações que chegam e que a gente precisa compreender melhor, como as crenças, por exemplo. Então, vocês que estão aqui hoje já estão participando de um ciclo terapêutico, né? E aí, para vocês darem completude nesse ciclo, vocês precisam assinar com a gente para participar do Círculo da Vida e da meditação com a magia para dar finalidade, né, trazer funcionalidade para essa informação que está chegando aí, né? Então a gente leva primeiro a informação, depois a gente conscientiza, trabalhando no círculo da vida, então trazendo o que está lá no inconsciente para o consciente, para conseguir fazer com que a pessoa entenda de fato essas informações que trazemos aqui, né? Levando para a sua vida de forma individual. E sexta-feira a Yara faz um trabalho com a magia e a meditação para integrar tudo isso, para restaurar, para descartar o que não precisa mais e para fortalecer aquilo que está aí e que tem o seu poder, né? Que precisa ser manifestado. Então, eu vou pedir para a Yara explicar um pouquinho de como que funciona esse processo, como se escreve, quem chama, quem fala. Certo. Bom, isso que o John falou, né? O Trias ele veio aí para trabalhar essa questão de informação, consciência e espiritualidade, né? Então, além do círculo, tudo que é tratado ali no círculo, na sexta-feira, o círculo é na quarta-feira, né? E na sexta-feira a gente faz o tratamento energético de tudo que foi, né, destampado aqui. Então, todas essas crenças, nesse caso desse ciclo, né? E o que vier no círculo da vida também na quarta-feira. Tudo isso vai ser tratado energeticamente na sexta-feira, né? Aí a gente vai trabalhar com meditação, inteligência emocional, vai trabalhar com a magia também. Então, para essa parte do círculo, né, do círculo do tratamento energético, não é online, não é ao vivo aqui no Instagram, nem fica salvo no YouTube, é num grupo fechado, no Zoom, né? E aí, para participar, tanto do círculo como do tratamento energético, clique no link da nossa bio. Na minha bio, na bio do John, tem lá um link. E aí vocês vão assinar pelo Hotmart. Ah, não pode estar presente no momento? Não tem problema, a gente deixa tudo lá gravado e dá para assistir depois. O tratamento vai funcionar para você, mesmo você não tendo participado do círculo, ou mesmo você não podendo estar presente ali na sexta-feira. É só assistir no gravado que vai funcionar para você, vai atuar ali no seu campo. Então, clique no link da bio, quem quiser participar, né, desse ciclo aqui agora, né, não tem problema em entrar no meio, tá? Pode, como é uma assinatura, pode entrar e sair a qualquer momento. Então, entrem que ainda dá tempo para participar desse ciclo aqui com a gente, que a gente vai tratar as crenças.
Perfeito, eu só tenho uma pergunta. Quais são os valores, dona Yara? É mesmo, acabei de lembrar disso. Bom, primeiro mês a gente está deixando R$ 49,90, né? Quem então entrar agora, R$ 49,90. E aí, a partir do segundo mês, vai para R$ 109,90. A gente está deixando esse valor mais legalzinho aí no primeiro mês, que é para as pessoas conhecerem, ver se faz sentido, ver se gosta da gente, da nossa energia, ver se faz sentido esse tratamento também. E aí, então, quem entrar, então, primeiro mês, R$ 49,90, a partir do segundo mês, R$ 109,90. E R$ 49,90 é um lanchinho, não é nem um lanchinho se duvidar, né? Dependendo de onde você for. E nós estamos falando de um tratamento que tem início, meio e fim. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos trabalhar essas crenças aí, vamos deixar de ficar paralisado, né? Bom, é isso. Glaucia, você tem algum recado? Glaucia, inclusive, você está super convidada, tá? Eu gosto de falar aqui no ao vivo que você está super convidada para participar de todo o ciclo, tá? Então, quarta-feira e sexta-feira. Legal. Você tem algum recado? Eu gostaria de falar alguma coisa? Do Yara? Não? Não, Perfeito. é isso mesmo. Venham para o Trias, venham olhar essas crenças aí. Os ciclos do Trias, ele acontece a cada 15 dias, né? Então, semana sim, semana não, a gente está tratando. Então, acho que esse valor aí fica super legal para todo mundo poder entrar. E cada semana a gente vai trabalhar um assunto diferente. Então, bora com a gente. Perfeito. Amei, Glaucia, amei essa live, foi incrível. E um beijo, que venham novas lives. Espero te ver mais vezes por aqui. Tchau, E a tchau. gente vai Um beijo. Tchau.